Paz do Senhor, meninas. Vamos iniciar a aula substitutiva, agora do novo trimestre, né? O último, né, trimestre desse ano. E como tema, vamos trabalhar o Espírito Santo, né? Vai ser o tema do trimestre, né? Dessa vez sobre o Espírito Santo. Então, essa lição e desse trimestre vai abordar basicamente esse assunto, né, sobre o Espírito Santo. E o tema de hoje, da lição 1, é a natureza do Espírito Santo. Vamos lá. Basicamente, a gente tem que entender, já na visão inicial, né, sobre quem é o Espírito Santo e tudo mais, a gente tem que entender que é a terceira pessoa da Santíssima Trindade, mas vamos dar um enfoque nesse termo pessoa. Perceba que eu coloquei pessoa com P maiúsculo. Ou seja, todo nome próprio de lugar ou nome tem que ser com letra maiúscula, porque é uma pessoa, certo? É muito importante a gente enfatizar isso porque existe muita confusão ainda, eu digo no meio cristão, referente ao Espírito Santo, como se referir ao Espírito Santo, né? A gente vai ver um pouco mais à frente nesse quesito, melhor dizendo. E aí, quem é o Espírito Santo? É a terceira pessoa da Trindade, como eu já citei. Ele é igual ao Pai e ao Filho, tá? Ele é igual ao Pai e ao Filho. É, se tiver alguma dificuldade de entender nesse sentido, tente entender sobre a questão da água. Por exemplo, eu estou com minha garrafa aqui, vocês podem ver, aqui ela está no estado líquido. Mas se eu deixar ela a 100 graus, começar a ferver a água, ela vai passar do estado líquido para o vapor. E se eu pegar essa água e botar no congelador, ela vai o quê? Ela vai empedrar, ela vai ficar sólida, ela vai virar gelo, né? Ou seja, são estados físicos diferentes, mas em nenhum momento deixou de ser água. Entende? Deus, o Pai, Jesus, o Filho e o Espírito Santo são a mesma pessoa, só que em basicamente estados diferentes. Tenta entender assim, dessa forma, né? Tô ilustrando, né, basicamente para vocês entenderem que em nenhum momento deixa de ser Deus, né? E aí, ele é incriado, tá? Ou seja, ele não foi criado, autoexistente e absolutamente autônomo, né? Por quê? Porque é Deus, né? É Deus agindo através de nós, né? Então, não teve nenhuma criação, é eterno, é autoexistente e absolutamente autônomo. Eu vou aproveitar essa parte aqui para dar um adeno, falar uma sugestão a vocês, que vocês assistam um vídeo da Bible Project que fala também sobre o Espírito Santo. Eu vou deixar na descrição do grupo e recomendo fortemente que vocês assistam esse vídeo, né, para ter um conhecimento a mais nesse quesito, né? Uma abordagem introdutória sobre esse tema. Então vai ser muito importante que vocês assistam esse vídeo para que vocês tenham um cerne legal, um conhecimento legal, uma introdução bem legal para esse trimestre inteiro, ok? Vamos lá. E aí, se eu estiver seguindo aqui, é um ser pessoal. A gente já está abordando a questão da natureza divina. E é interessante que essa imagem aqui sobre referente à justiça, né, de como se fosse um tribunal. Aí a gente vai entender que o Espírito Santo não é uma mera influência, energia ou poder. Foi o que eu falei no início, que existe ainda um pouco de confusão de entender essa questão. Gente, é um ser pessoal. Não é uma questão de uma energia, como a galera costuma falar, e nem tudo mais. Ele é o Consolador. A Bíblia se refere dessa forma, né? Jesus se referiu dessa forma, que ele é o ajudante, que significa, né, o Paracletos, né, que não está aqui no slide, mas na lição vocês vão encontrar, que é do grego Paracletos, que significa consolador, ajudante, advogado, conselheiro, né? Então ele tem essa função trabalhando dentro de nós. E mais à frente na lição, no tópico 1.2, a gente vai ver justamente que ele tem vontade, sofre e ora. Ora e fala, né? Então é de fato uma pessoa, né? Uma pessoa, um bebê quando nasce, ele não consegue falar, né? Com palavras, mas se ele tá com fome, ele faz o que? Ele chora. Se ele quer sorrir, ele sorri.
né? Se ele tem a vontade dele, ele quer comer, ele chora, né? Então, entenda como o Espírito Santo que fala através de nós, que age, né? Que sofre, intercede por nós, que inclusive tem até música, né? Que intercede por nós com gemidos inexprimíveis e tudo mais. Então, é o que habita dentro de nós, tá? É muito importante vocês entenderem isso. E as referências que não apareceu no slide, mas para falar a vocês, sobre ele ter vontade, tem 1 Coríntios 12:11, tá? Sobre ele sofrer, se entristecer, tá em Efésios 4:30. Ele ora Romanos 8:26 e ele fala Atos 8:29, tá? Caso vocês queiram procurar, aí melhor para ter um estudo legal e mais apurado. Vamos seguir. Pronto, essa parte aqui é bem interessante aqui. Vamos entender um pouco do contexto da igreja primitiva, tá? Um pouco da igreja primitiva. O Espírito Santo é divino, ou seja, quando a gente peca, ele sente. E aí é que vem a partir do ponto 2. Ele não deve ser enganado, não deve ser enganado. Ele repetiu aqui enganado ou enganado. Ele não deve ser enganado, tá, gente? E eu botei aqui a parte de Ananias e Safira, que é o que a lição traz como exemplo. O que é que aconteceu Ananias e Safira? Ananias e Safira decidiu vender, né, uma casa, uma propriedade, e dar esse dinheiro da venda aos apóstolos. Só que Ananias meio que se arrepende ali de ter vendido e tal, meio que assim, dá aquele dinheiro todo para eles. E aí o que, que eles fazem? Com o apoio da esposa, ele pega parte do dinheiro, olha só, ele pega parte do dinheiro e dá aos apóstolos. E aí eles são repreendidos, é descoberto tudo isso. Assim, só resumindo, o casal morre, tá? E eles são descobertos. E aí Pedro diz o seguinte, preste atenção o que Pedro diz. Então Pedro diz a Ananias: Por que encheu Satanás o teu coração para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Aí a gente percebe que é, ele mente ali para o Espírito Santo. Né? Pedro já se refere diretamente ao Espírito Santo do porquê que ele mentiu referente àquilo. Né? Ele teve aquela, vamos dizer assim, aquela ambição, né? Aquela ganância toda, né? E aquilo ali foi a forma como o Espírito Santo se entristeceu com a forma como Ananias agiu, né? Então, a gente percebe aqui um exemplo claro sobre o fato dele ser divino, como eu já falei aqui, e sobre ele ser uma pessoa nos slides anteriores, né? E aí, a gente vai aqui essa parte integrante da Trindade, hierarquia. Porque eu botei hierarquia? É comum, e eu falei no início, né, sobre a questão da água, dos estados físicos, é comum que quando a pessoa fala Pai, Filho, Pai, Filho e Espírito Santo, o pessoal pensa que é como se fosse um grau de hierarquia, como se fosse uma patente. Não é, não é, tá, gente? Não é. Se você vê alguém falando dessa forma, não é. Tanto que é, as, as nomeações, né, que existem, às vezes eu te nomeio, aí parece que são graus de hierarquia, né? Mas não é, tá, gente? É tudo o mesmo, a mesma essência sendo Deus. É divino, tá? É Deus, tá, gente? Vamos lá. E aí, a gente está chegando aqui na parte final, que é o 3.0, sobre o Espírito Santo regenerador, né? Assim, existe muita confusão também em uma parte que eu já vou falar aqui, mas é confusão seríssima por conta de questões religiosas, né? Existem outras religiões que têm outra visão com relação a essa passagem. Gente, é o Espírito Santo que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo, né? E do julgamento que acabou alterando aqui o slide, a palavra, do juízo. Isso aqui, gente, é fundamental para que vocês entendam sobre a questão de como vocês têm falado de Jesus. Essa passagem sobre o Espírito Santo convencer está em João 16:8. Gente, muitas pessoas, e assim, estou falando de muitas pessoas, insistem em tipo de evangelismo em que você fica ali querendo debater com a pessoa, trazendo argumentos e que não sei o que. Gente, não é nosso papel convencer ninguém.
Não é nosso papel. Nosso papel é ir e levar o ID, pregar o ID, falar de Jesus, né? Mas não é convencer. A gente não convence ninguém. Então, se na escola, faculdade, trabalho, por onde vocês passarem, tiver gente querendo debater com vocês, não percam esse tempo, que não é nosso papel ficar convencendo ninguém. Esse é o papel do Espírito Santo, tá? Nosso papel é semear, plantar semente, tá? Que isso não fique com dúvidas na mente de vocês, tá? E aí vem a parte que é que gera confusão. Nascer de novo é uma transformação espiritual, não a reencarnação. E aí a parte de Nicodemos, eu já ouvi mesmo de um cara me falar que ali Jesus estava falando de reencarnação, que simplesmente Jesus disse para Nicodemos que se ele queria de fato essa mudança, né, na vida dele, era necessário nascer de novo. Se ele queria uma transformação, era necessário nascer de novo. E aí Nicodemos, obviamente, ele não entende ali naquele momento, porque ele não tinha o Espírito da verdade, o Espírito Santo para convencê-lo, para explicar, para que ele pudesse entender de fato. E ele não entende, ele, tá, como é que eu vou nascer de novo da minha mãe? Aí muita gente e outras religiões realmente entende que essa parte está falando de reencarnação e que não sei o que a gente não está falando de reencarnação. É tão simples que basta você só pegar o contexto do versículo, do capítulo ali, você entende que não tem nada a ver com reencarnação. Estamos falando de transformação espiritual. Ainda que alguns acreditem que a reencarnação a pessoa vai evoluindo, mas não tem nada a ver com isso, tá, gente? Estamos falando de regeneração. E regeneração é você transformar o pecador em uma nova criatura pelo poder de Deus. É você transformar uma criatura pelo poder de Deus, tá? É você transformar a pessoa. Então, a gente não é muito difícil da gente ouvir testemunhos, né? De pessoas que, olha, antigamente eu era assim, fazia tais coisas e tudo mais. E quando eu aceitei Jesus, o Espírito Santo trabalhou em minha vida. Gente, e é isso mesmo, regenera a pessoa, muda a pessoa, né? E por isso que essa imagem que eu achei bem interessante aqui, que a inteligência artificial colocou, essa essa parte seca, né, que parece ser uma árvore, e essa planta aqui verde, né? E é exatamente isso, é o que o Espírito Santo faz. Pega aquilo que é podre e faz nascer algo novo, né? Faz de fato transformar. E é uma transformação do interior completa, né? Não, Deus não trabalha pela metade. Isso com certeza vocês já ouviram essa frase. Deus faz uma transformação completa. Claro que algumas pessoas a transformação, o tempo que leva, às vezes é mais rápido do que outras. Outras pessoas não, é processos e processos, é processual. Mas o tempo todo está no processo de transformação interior, para que haja uma completa transformação, certo? Então, gente, é isso. Tô resumindo, né, a aula, só para vocês não terminarem muito cedo, só para pegar esse gancho aqui, completar aqui, que regenerar, entendo que é fazer de novo, é começar do zero, só que da forma correta. Lembra que falei do arrependimento, né? Você se arrepende verdadeiramente, arrependimento é você parar e começar de novo. É isso, essa regeneração que Jesus fala, tá? Então é isso, meninos. Deus abençoe vocês. É uma aula rápida mesmo, né? Online. Mas para que vocês não fiquem sem o conteúdo e não esqueçam de assistir o vídeo que eu vou colocar na descrição do vídeo. É isso, Deus abençoe você.